Você sabe o que é terceiro setor? Sabe o que são associações e a sua finalidade? Hoje vamos falar sobre esse formato de organização que basicamente trata dos interesses de um grupo de pessoas. Vou falar sobre isso para entendermos o que significa participar de uma associação ou criar uma associação. Eu sou Sérgio Faleiro e estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. A primeira coisa que eu peço para vocês, gente, é se inscreverem no canal. Aperta o sininho para novos vídeos. Quando você aperta o sininho, você avisa para o YouTube para te avisar quando tiver um vídeo novo no Decisões Empresariais. Toda segunda-feira às 18 horas. E claro, apertar essa mãozinha aqui embaixo também, ó. Essa mãozinha aqui, ó. Apertou, você me dá um like. Dando um like, você avisa para o YouTube que você gostou do conteúdo e me ajuda a criar novos conteúdos para você. Me acompanhe também no Instagram, @Decisões Empresariais. Então, como funcionam as associações? E o que é o terceiro setor? Vamos começar falando sobre o terceiro setor. Se tem terceiro setor, significa que tem primeiro e segundo, é claro, né? Gente, na verdade é o seguinte, as atividades econômicas no Brasil são divididas em 3 setores. O primeiro setor é o setor do governo, são as empresas e órgãos públicos, seja eles distritais, municipais, estaduais, federais, ou seja, tudo que tem a ver com o governo, empresas governamentais, é o primeiro setor. O segundo setor são as empresas privadas, as que têm finalidade de lucro. Pode ser venda de produto, venda de serviço, não interessa. Desde que tenham finalidade de lucro, elas compõem o segundo setor. Pode ser uma empresinha de quintal, uma grande multinacional, compõe o segundo setor. O terceiro setor, esse sim que nós vamos falar hoje, compõe-se das empresas, das organizações não governamentais que não têm finalidade de lucro. Elas desenvolvem trabalhos em prol das pessoas, do coletivo, da comunidade, né? Ou seja, elas trabalham especificamente para atender os interesses sociais, que normalmente às vezes não são muito bem atendidos pelo Estado, né? Para dar alguns exemplos, vocês entenderem o seguinte, olha, saúde, defesa da criança, combate à fome e à pobreza, defesa e amparo ao idoso, educação, proteção do meio ambiente, proteção do seu carro, proteção do seu animal, bom, entre outros assuntos de interesses sociais, mas basicamente são esses daí. O terceiro setor tem como fonte de renda em geral, normalmente doações, taxas administrativas para manutenção da operação, né? Rateios para manutenção também e as verbas governamentais. Tem algumas verbas específicas para esse tipo de empresa do terceiro setor. Existem 4 formatos de empresas do terceiro setor. São as associações, as cooperativas, as fundações e as organizações religiosas. Mas hoje nós vamos falar sobre as associações. As associações são formadas por um grupo de pessoas com interesses comuns. Ela visa buscar interesses da comunidade, da sociedade, interesse coletivo. Ela tem como característica básica não ter fins lucrativos, eu já falei isso no início. Os exemplos que eu falei sobre o terceiro setor seguem mais ou menos para você entender o que são associações. Eu tenho certeza que você já viu no seu bairro, na sua cidade, esse tipo de associação. Olha só, associações de bairro, de produtores, associações culturais, desportivas, associações de proteção veicular, de proteção dos animais, associações de consumidores, entre vários e vários tipos de associações que existem no Brasil. Nas associações não existe o dono. As organizações são registradas no cartório de registro de documentos de pessoas jurídicas, onde se cria um estatuto e são feitas assembleias para deliberações das regras das associações. Na primeira assembleia se define quem é o presidente, os diretores e o conselho fiscal, né? Tudo regido por uma legislação que está no nosso Código Civil brasileiro, né? Os princípios básicos de uma associação é a adesão voluntária, sem discriminação, e conta com uma gestão democrática dos associados. Tudo é definido por reuniões, por assembleias que deliberam as regras das associações.
Como eu já disse, as associações são organizações sem fins lucrativos, mas as pessoas às vezes confundem. Se uma pessoa trabalha para uma associação, é um funcionário regido pela CLT, normalmente. Ela tem todos os direitos que um funcionário do primeiro ou do segundo setor tem, e todas as verbas, 13º, férias, fundo de garantia, tudo. É claro, quando eu falo primeiro setor do governo, tem algumas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa. As associações têm funcionários registrados normalmente na carteira de trabalho e ela tem todos os direitos. E as pessoas que comandam, o presidente, os diretores do Conselho Fiscal, também podem receber salários, também podem receber remunerações por estar exercendo a função. Então, as associações não têm fins lucrativos, mas as pessoas que trabalham para as associações têm os mesmos direitos de funcionários normais do segundo setor, por exemplo, das empresas privadas que têm fins lucrativos, né? As contribuições, as taxas administrativas, os rateios e os valores que são passados por verbas governamentais servem exatamente para pagar esse tipo de custo, que são os custos dos salários e da manutenção das associações. O associativismo se caracteriza como um importante instrumento para tirar a comunidade do anonimato, para dar voz à comunidade, para que ela tenha mais expressão social, política, ambiental, econômica. Na sociedade em que vivemos é importante nós participarmos. Não precisa ser como associado, mas pelo menos participar das ações que as comunidades fazem. Você pode ajudar, imagine só o que elas estão ajudando: idosos, pessoas carentes, animais, até o seu carro. Se você participar de uma associação de proteção veicular, por exemplo, você vai ajudar pessoas a protegerem os seus carros, que é um bem importantíssimo, né? Para nós, gestores, é importante sabermos como se cria uma associação, como ela funciona, e se você tiver o interesse de fazer uma associação, também pensar o que você pode ajudar na sua comunidade, no seu bairro, inclusive as empresas do segundo setor a venderem mais produtos, mais serviços, né? Bom, o assunto de hoje era esse e o recado que eu tinha que dar era esse. Eu espero poder ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais. A minha intenção dos vídeos é não falar sobre o assunto por completo, porque normalmente é muito extenso, não dá para se falar tudo em 5 ou 10 minutos, né? A ideia é ajudar vocês a entenderem como funcionam as associações, no caso, ou qualquer outro assunto dos meus vídeos. Vai lá na página principal do meu canal e veja todos os assuntos onde eu abordo. E é claro, não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho para novos vídeos, é como eu te falei. Se você apertar o sininho, você vai avisar o YouTube para que ele te avise quando tiver um novo vídeo no Decisões Empresariais. E claro, dá o seu like, e assim você também avisa o YouTube que você gostou do conteúdo e me ajuda a fazer crescer esse canal. Me acompanhe nas redes sociais, @Decisões Empresariais no Instagram. Eu vim esquecendo de falar também no Facebook, a página Decisões Empresariais. Se você procurar lá Decisões Empresariais, é muito fácil. Eu sou o Sérgio Faleiro e estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais.